Dando prosseguimento ao programa, anunciaremos os palestrantes convidados para o painel 3, Quarta Revolução Industrial e Cibernética. A quem convido que ocupem seus assentos: Francisco Giocondo César, professor no Departamento Industrial do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de São Paulo e professor pesquisador no Programa de Pós-Graduação de Engenharia de Produção da FCA, Unicamp. E Marcelo Knorris Zufo, professor do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da USP. Neste painel, atuará como moderador o acadêmico Jorge Gerdau Johann Peter, a quem passo a palavra para a condução do mesmo. Eu passo, então, para, nesse momento, a palavra ao professor Francisco Giocondo César para apresentar o tema Indústria 4.0. Mais desafios para a competitividade brasileira. Por favor. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, divulgando a minha pesquisa, que eu tenho feito, né, já há uns 3 anos, né, e trazer alguns caminhos, algumas observações que eu tenho observados, né. E o professor Cláudio Costa, se me dá o endereço daquele para onde ninguém sabe nada, que eu vejo que na área de indústria 4.0 e inovação, todo dia eu acordo, eu vejo que eu não sei nada, né, a gente não consegue. Para vocês terem uma ideia, diariamente são 6.000 artigos que são editados, então é impossível acompanhar, né. Então, eu vou falar um pouco de desemprego e um pouco da questão da educação organizacional. Não vou dar a solução, mas vou dar alguns caminhos. Ok? A minha agenda é falar um pouco de conceito de revolução industrial. Todo mundo fala que nós estamos numa revolução industrial, mas ninguém sabe o que é uma revolução industrial. Vou falar rapidamente das 4 revoluções industriais. Vou dar o conceito de smart, né, de produtos inteligentes, um pouquinho de internet das coisas e vou falar das tecnologias emergentes e considerações finais. Então, é considerado uma revolução industrial toda vez que surge uma nova tecnologia, essa tecnologia impacta nos sistemas produtivos e, consequentemente, impacta na sociedade e na economia. A gente só pode considerar isso uma revolução industrial se esses fatores ocorreram, né? Na primeira revolução industrial, sistema motores a vapor, né, impactou no sistema de produção, gerou emprego, uma produção um pouco maior, gerou renda, classe operária, impactou na economia. Segunda revolução industrial, a questão surgiu a química, motor elétrico e outras tecnologias, possibilitou a produção em massa, que melhorou emprego, renda, impactou na economia. E o automóvel, que por si só impactou fortemente na sociedade. Terceira revolução industrial, por volta de 1975, né, surgiu o microchip, que surgiu daí os computadores, a automação, impactou na produção e novamente no emprego, renda e economia novamente. E agora nós estamos a partir de 2012, 2011, é só datas de referência, né, surgiu a questão da uso intensivo da internet das coisas e do ambiente cyberfísico. Impactou nos modelos de produção, emprego, economia. Então, isso é uma revolução industrial, só se esses fatores ocorrerem. Okay? A quarta revolução industrial ela não ocorreu de repente, né? Começou lá em 1970, com uma simples estação de trabalho, né, na engenharia, onde as informações começaram a ser transmitidas para o chão de fábrica e começou cada vez mais a informação a ser distribuída por toda a cadeia produtiva. Né? Então, a empresa se tornou cada vez mais no ambiente da internet e o cyberfísico. Né? Então, isso daí não ocorreu de uma hora para outra. Vamos falar um pouquinho de produtos smart.
Minha apresentação, o conteúdo dela é de 45 minutos, tá? Então eu tive que fazer resumo do resumo do resumo. Talvez alguma coisa pode ficar pendurada, peço desculpa, mas é pela escassez do tempo, né? Produto Smart. Todo mundo conhece, né, o telefone preto aí, né? Aquele que todos nós conhecemos. Esse equipamento aí só servia para quê? Única e exclusivamente para falar, né? E naquelas condições, né? Tinha que ter interseção da telefonista, tudo mais, né? E o outro que veio a substituir, o smartphone. A única coisa que não interessa para mim com ele é falar. É o que eu menos faço com ele, é falar. Ele me dá todos os dados, interage com o meio ambiente, eu baixo todos os programas que para mim sejam importantes. Então, o que vem a ser um produto smart? O produto smart é aquele que faz interação com o meio ambiente e traz as informações que ao usuário interessa. Okay? Da mesma forma, né? Da mesma forma o relógio. O equipamento à esquerda aí só serve para marcar tempo. Marca dia da semana, né? Ciclo da lua, mas só marca tempo. O da direita, o que menos me interessa é marcar tempo, que horas são. Ele fala quanto eu gastei de calorias, se eu estou próximo do ponto que me interessa, quantos passos eu dei no dia. Me traz todas as informações. Interação com o meio ambiente. Esse é o produto Smart. Levando esse conceito para dentro da indústria, como é que eu faço uma indústria smart ou um produto smart dentro da indústria? Aqui eu tenho um cilindro, né, hidráulico. Né? Eu estou pegando essa pecinha do cilindro hidráulico, vamos transformá-la em smart. A princípio, o que eu tenho? Eu tenho a peça lá na estante e um papel escrito o número dela. Eu coloco um código de barra nela, eu já consigo colocar 20 dígitos. Já começo a colocar alguma informação nela. Evoluindo um pouco, eu pego essa pecinha e coloco um QR Code. QR Code todo mundo sabe, tem na prateleira, nos produtos lá. O QR Code eu posso fazer um manual, né, um manual de receita, posso pôr todo o histórico da peça. Mas ela não é smart, ela está lá isolada. No momento que eu coloco essa peça, um QR Code e um Wi-Fi, o Wi-Fi e o QR Code são minúsculos hoje. Eu já comuniquei com ela. Eu já fiz com que ela se comunicasse com o meu banco de dados. A partir daí, ela se tornou uma peça smart. Okay? Então, isso é uma interessante para quem aqui estamos na área industrial. E como eu transformo uma indústria smart? Né? Eu pego um circuito onde eu armazeno os dados, pego um sensor que capta os dados, coloco isso tudo no atuador, coloco uma antena no atuador, eu consigo conectar minha fábrica toda, né, e controlar a minha fábrica toda, a partir desse princípio. Bom, muito bem. Aí nós temos uma Smart Factory, é onde tudo começou. A quarta revolução industrial começou no chão da fábrica. Mas a transformação dessas informações, dessas tecnologias, foi tão intensa e tão grande, que transbordou, foi além do espaço fabril. E hoje ela atua muito mais na sociedade do que dentro da fábrica. Então, hoje nós temos construções inteligentes, temos equipamentos inteligentes, conexões inteligentes, temos transportes e mobilidade inteligente. Então, hoje, o efeito da quarta revolução industrial, que teve início no chão de fábrica, é muito maior na sociedade do que, propriamente digo, no chão de fábrica. É que nós vivemos isso, nós não percebemos. Né? Nós estamos no nosso cotidiano, a gente não percebe isso, mas o impacto dela é muito maior. E é aí que concentra o meu estudo lá na Unicamp, concentra nisso, de entender os impactos que essa nova revolução, essas novas tecnologias estão trazendo para mudar a sociedade e mudar a economia. Só para a gente falar, então, um pouquinho de tecnologia emergente, para vocês terem uma ideia, o telefone celular, o telefone comum, levou 75 anos para atingir 50 milhões de usuários. O rádio levou 38 anos, a televisão, 13 anos, a internet, 4 anos, o Facebook, 3 anos e meio, o celular, 3 anos, a plataforma América Online, 2 anos e meio, e aqui são 2 jogos infantis. Um levou 50 dias e outro 35 dias. E vocês, quanto tempo acham que esse jogo levou para atingir 50 milhões de usuários? Acho que o filho de vocês, né, ou algum de vocês, brincaram com ele. Levou 15 dias, apenas 15 dias. Então, o que está acontecendo com essas novas tecnologias? O poder de impacto dela na sociedade é muito rápido. Né? Vejam vocês um exemplo aqui. Vou dar 3 exemplos de tecnologia, porque senão eu ficava a tarde inteira aqui falando de tecnologia. Os robôs, né, que eu acho que é uma tecnologia muito impactante. Né? Lá em 77, quando a gente assistia aquele filme lá, a gente falava, isso é impossível, nunca vai acontecer. Né? Daí, lá em 75, a gente já tinha os braços dentro da indústria. Né? Em 2013, eu já tenho esse robô, o Atlas. Ele é um humanoide, para vocês terem uma ideia. Ele faz atividades repetitivas do ser humano. Ele faz com perfeição.
né? E o último lá, que é o Handel. O Handel é um humanoide muito mais rápido, muito mais ágil, né? Então, quer dizer, a gente acorda e fala, qual a nova tecnologia que eu estou perdendo? O que está acontecendo? Por isso que eu posso falar para vocês, eu não sei nada, porque você vai falar, ó, Giocondo não viu isso, já está acontecendo. É impossível ver, né? Continuando, a questão da inteligência artificial. Essa é a ferramenta mais poderosa da quarta revolução industrial. Para vocês terem uma ideia, lá em 52, foi um dos primeiros computadores, ele só fazia as 4 operações, né? Já em 97, o Deep Blue já conseguia jogar xadrez e ganhar dos maiores jogadores de xadrez do mundo. Em 2011, a IBM Watson já tem capacidade de auxiliar advogados nas suas causas com 75% de acerto, enquanto que um advogado comum tem 50% de acerto, e auxiliar médicos em diagnosticar algum tipo de câncer. E já temos o DeepMind, é um avanço maior do que o Deep Blue. Tá? Bom, outra ferramenta são os softwares, né? Softwares violentos. Imagine vocês, todas essas indústrias automotivas, nunca elas iriam estar preocupadas com a indústria de software. E o que é o carro autônomo, se não um computador em cima de 4 rodas? Né? Então, perceba como as coisas estão mudando drasticamente. Tecnologias, eu poderia, então, falar a tarde inteira sobre tecnologia, mas o mais importante, que isso tudo está impactando fortemente na educação, agricultura, longevidade, sociedade e nossa maneira de viver. Isso que é importante. Então, mais importante que a tecnologia é a consequência que ela está trazendo. Ela está trazendo uma transformação pesada na sociedade, muito intensa. Então, mais importante do que a tecnologia em si é a transformação que ela está causando. Por favor, poderia colocar esse filme? Ok, não tem problema. Bom, aí esse filme mostra, no YouTube ele mostra que toda vez que teve uma revolução industrial, a humanidade cresceu o número da humanidade, né, o número de pessoas. Por que cresceu o número de pessoas? Porque toda a revolução industrial trouxe uma vantagem ou uma condição de vida melhor. Então, aí está a minha primeira coisa. Se a revolução industrial fosse ruim, por que a população cresceu? Porque trouxe uma condição de vida melhor. E nós estamos numa nova revolução industrial, né, que, por sua vez, vai trazer uma condição de vida melhor. Com relação ao emprego, 30% dos empregos que nós temos hoje não existia há 10 anos atrás. E daqui a 15 anos, 65% dos empregos não existem hoje. Então, tem um ditado também de Einstein, que foi colocado aí, a definição de insanidade. Insanidade é fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. Então, ou vocês vão ser insanos, ou, melhor, começar a fazer coisa diferente. Né? Então, por isso que não gera desemprego, porque novas ciências, novas áreas de trabalho irão surgir intensamente. Questão da educação, né? Lógico que tudo isso tem que ter uma base forte da educação. Uma resposta que eu tenho para a educação corporativa é justamente acabar com esse vale da morte. Né? Isso é, a universidade está aqui fazendo suas pesquisas, né, fazendo o seu conhecimento, e não há uma conexão com a corporação. É o que acontece no Brasil. Eu vou montar um curso de engenharia, eu tenho que saber quais são as matérias que o MEC fala, as matérias que o CREA fala, daí eu monto meu curso de engenharia. Ninguém pergunta para a sociedade o que vocês querem. Então, eu formo engenheiro, tenho que ficar 2 anos, 1 ano fazendo trainee. Por quê? Porque eu formei engenheiro que não está de acordo com a necessidade do mercado. E o que é pior, a maioria dos professores estão formando engenheiro como ele aprendeu há 30 anos atrás. Né? Quer dizer, se em 5 anos tudo muda, como é que eu posso ensinar engenheiro como aprendi há 30 anos atrás? Então, a educação é um fator muito importante. Né? O conhecimento é um dos recursos mais importantes que tem, porque nós conhecemos países que não têm recurso nenhum, mas têm uma boa educação e está país de primeiro mundo. Né? Então, encerrando a minha apresentação, usando as frases da Alvin Toffler, ele fala assim, ó, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender de novo. Certo? E para encerrar, e o que vai ser amanhã? Alguém pode perguntar para mim. Amanhã eu não sei. Mas eu sei o que eu sou hoje e o que eu posso construir hoje. Então, usando a frase de Peter Drucker, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então, você que tem que criar seu futuro. Você terá medo do futuro porque se você não fizer nada hoje.
E outra frase também de Peter Drucker, por isso que eu sou otimista: não existe país subdesenvolvido, existe país subadministrado. E nós sabemos muito bem disso, porque nós vivemos isso. Então, senhores, aí está meu e-mail, estou à disposição. Quero agradecer ao Instituto Federal pela minha pesquisa, quero agradecer ao Unicamp pelo espaço. O meu laboratório no Unicamp é Laboratório de Negócios Sustentáveis. Eu estou, nos últimos 3 anos, trabalhando com a indústria 4.0, os impactos que elas estão trazendo. E, para mim, apesar de todos os meus estudos, é um futuro muito otimista. Só que nós temos que sair, nós não podemos ser insanos. Né? Temos que sair. E eu falo que eu sou a prova viva disso. Eu tive que mudar muito. Porque toda essa tecnologia que eu falei para vocês, eu fui traumatizado com todas elas. Eu não aprendi, eu fui traumatizado. Né? Como vocês. Vocês estão dando risada? Troca seu telefone celular, você vai ver se você não é traumatizado. Troque. Até você, né? Troque. Tá bom? Senhores, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Tá bom de estar aqui. Muito obrigado. Parabéns e muito obrigado, professor Giocondo. Realmente, você conseguiu nos trazer um resumo rapidamente sobre todo esse cenário de evolução que temos na indústria 4.0. Agora eu passo a palavra ao professor Marcelo Koenig Zufo para proferir a palestra Internet das Coisas e de Todas as Coisas, ou de tudo, por favor. Bem, eu acho que eu vou ser o último a falar, né? Eu, há 30 anos, concebo e projeto computadores das mais diversas formas. E, há alguns anos, a gente começou a ter uma inquietação em função desse fenômeno da internet moderna, em que a gente entra num processo, eu acho que todos nós estamos convencidos aqui, de transição de eras, e toda transição ela traz fenômenos de primeira e segunda ordem de turbulência, e você acaba perdendo, dentro da nossa capacidade perceptual humana, uma perspectiva com uma janela maior. Então, a nossa preocupação é tentar entender esses processos de uma forma mais ampla. E o meu colega já falou um pouco de indústria 4.0, um conceito surgido na Alemanha, alguns anos atrás, quando os alemães, que são uma potência industrial na Europa, eles se rebelam com os europeus e eles acabam criando uma ruptura em termos de política pública com o movimento de internet das coisas, que surgiu com muita pujança na Europa. O grande medo dos europeus é ficar em terceiro depois da China e dos Estados Unidos, né? Então, eles sabem que a qualidade, a competitividade é algo fundamental e a plataforma para isso é a tecnologia. Então, a Europa resolveu focar todas as suas fichas em internet das coisas, mas a construção desses consensos, às vezes, é mais lenta do que a própria evolução tecnológica que nós observamos. E os alemães, extremamente ansiosos com isso, resolvem sair na frente com o conceito de indústria 4.0, a questão de 3 anos atrás. E a gente está vendo que esse paradigma, essa abordagem, ela vai atingir todos os setores da sociedade. Ontem nós estávamos falando, por exemplo, com a Sabesp, lá nós estamos falando de saneamento 4.0. Conversamos recentemente com a indústria do agronegócio, agro 4.0. Então, na verdade, isso é um arquétipo de um paradigma que vai ter implicações muito mais profundas, vai trazer desemprego, vai trazer alterações em padrões comportamentais no campo da moral, no campo da privacidade, e é muito importante a gente entender isso no médio e longo prazo. A gente, na USP, se estruturou na forma de um think tank. Então, nós constituímos lá um centro para perceber essa perspectiva para daqui a 30 anos. Quando a gente olha o mundo para daqui a 30 anos, nós que somos engenheiros, a gente olha para trás e a gente começa a trabalhar com processos preditivos. Fenômeno esse que nós precisamos reconstituir aqui no Brasil. Vamos imaginar essa cidade que fez uma revolução militar
em 1932. Todo mundo sabe qual que é o logo da USP, né? Ciência vences. Pela ciência venceremos. Porque militarmente perdemos naquele embate militar. Mas vencemos porque nós constituímos toda uma plataforma intelectual, nós construímos as fundações de um ciclo de inovação que a gente vivenciou nesse país. Tanto que, posteriormente a esse processo, a gente teve um ciclo de pujança econômica, principalmente no campo da indústria, muito forte. E esses processos, eles se desarticularam. A gente começa a perceber que vários países do mundo têm seus think tanks, né? Falou-se aqui, por exemplo, que a população do mundo está aumentando, mas a do Brasil está diminuindo. Isso é um fato. A fertilidade feminina brasileira diminuiu radicalmente. Essa questão, por exemplo, de toda a discussão da Previdência, ela é só a pontinha do iceberg. Se a gente contar o quanto nós ganhamos em expectativa de vida na década passada nesse país, nós ganhamos o poder da vida eterna, porque para cada ano que vivemos, nós ganhamos no Brasil 1 ano de expectativa de vida. E a longevidade do brasileiro está aumentando vertiginosamente, o que nos vai trazer uma outra dimensão no campo da saúde. A gente já sabe que em bairros aqui em São Paulo, por essa questão da internet das coisas, as pessoas não morrem mais de causas naturais. Nem daquelas causas ditas do terceiro mundo, como infecção. As pessoas morrem de acidentes. Então, uma das questões que a gente vê na saúde 4.0 é prever acidentes. O mais comum é o acidente cardiovascular. Mas nós temos a queda e vários outros acidentes que, na verdade, vão ser os fenômenos ou as singularidades que vão matar as pessoas. Quando a gente cria esse think tank, nós trazemos gente da saúde pública, da medicina, da filosofia, das relações de trabalho, do social, a gente começa a ver o problema fundamental. Onde que está a questão fundamental que vai estabelecer as bases para a gente entender essa fenomenologia nos próximos anos? E a gente entende que o problema fundamental é a relação humano-máquina. Que hoje a gente faz aí por teclado, mouse, está todo mundo fazendo, né? Mas vai mudar muito isso no futuro. Talvez os nossos netos vão dar risada do jeito como a gente interage com os computadores hoje. Talvez tecnologias promissoras como Brain-Machine Interfaces, telepatia, ou outras formas de sensoriamento sejam mais interessantes. Por isso que a gente chama o nosso centro de Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas. Porque a gente acha que a chave para a gente entender a evolução da humanidade sob essa perspectiva é como vai ser a relação com esses novos seres chamados computadores, né? A gente constituiu um prédio próprio para isso, com autonomia administrativa e financeira da universidade, e a gente começa a olhar para trás. Então, vocês sabem que há 200 mil anos atrás, a gente sequer tinha dominado a linguagem, né? A linguagem, como a gente entende, ela tem 5 mil anos. E hoje em dia nós estamos aqui, né? Ou seja, a gente acredita, a gente acha que deve existir um computador por ser humano nesse planeta. Quantos vocês acham que existem? A indústria, em 2017, está entregando 100 computadores por ser humano. Indústria, assim, eu digo Intel, ARM. Onde que estão essas máquinas? Não são mais os desktops, a gente chama de dust computing, computação em pó. A computação ela é tão pervasiva, ela é tão infinitesimal, para vocês terem uma ideia, 0,01% é o volume ocupado pelo processador nesse celular. O resto é só área para a gente ter uma ergonomia bacana, tela, essas coisas, né? Mas a inteligência computacional, ela ocupa um espaço infinitesimal nessas coisas, né? E aí o nosso centro, ele tem como objetivo entender como milhares de computadores, por ser humano, vão interagir com as pessoas na próxima década. A gente vai um pouco mais longe, olhando a literatura, estudando vários autores, autores pioneiros lá, uma literatura seminal, fala, por exemplo, de simbiose humano-máquina. Ou seja, por que nós estamos
com uma vida mais longeva? Será que, de alguma forma, a computação está trazendo implicações na medicina, na saúde, que faz com que a gente viva mais? Ou seja, será que essa relação de mútuo benefício é a questão fundamental? Por que os computadores estão com tanta inovação? Será que realmente é obsolescência programada? Ou será que é um processo um pouco mais violento, em que você tem um processo de evolução regenerativa? Porque a gente vê que os computadores, eles dobram de velocidade a cada 18 meses. Isso tem sido verdade nos últimos 50 anos. E a gente que é do campo de engenharia, a gente não vê uma declinação dessa assíntota. A gente continua uma perspectiva dessas máquinas ficando 2 vezes mais rápidas a cada 18 meses. E a nossa questão básica é como isso vai afetar a vida humana. Né? Então, a gente acredita nesse mundo, né? Esse mundo totalmente conectado, pulverizado. Alguns autores já estão falando até do conceito de infoesfera. Por exemplo, nós estamos com uma iniciativa aqui, queremos instalar 10 mil estações meteorológicas na cidade de São Paulo. O foco hoje, por exemplo, é o microclima. A gente começa a ver startups medindo o clima, não só no ambiente, mas nas salas. Uma startup de ex-alunos nossos ganhou 1 milhão e pouco da FAPESP para fazer isso. Então, nesse mundo, vários conceitos novos surgem. Inteligência artificial, cognição, smart cities, social data, enfim. A gente já falou um pouco de indústria 4.0, mas eu queria aprofundar um pouco mais o conceito de cyberfísica. A cyberfísica ela é um conceito um pouco mais profundo que a gente imagina. Existe o que a gente chama de uma dualidade bit-átomo. O átomo, teoricamente, é a partícula indivisível, né? Depois eu aprendi na escola que não era, mas o bit é a partícula indivisível informacional. Eu não consigo ter uma representação inferior ao bit. O que acaba acontecendo, existe uma continuidade entre o átomo e o bit. Mas na hora que a gente vai para o bit, a gente vai para uma questão de representação simbólica humana que o Sapiens desenvolveu. E o que acaba acontecendo sistemas cyberfísicos, na verdade, são sistemas imponderados. São sistemas cuja função, cuja propriedade, ela é uma propriedade ampliada em relação ao seu conceito natural atômico, por exemplo. Sobre essa perspectiva, é que a gente pensa em internet das coisas. Ou seja, é um conceito que está evoluindo. Lá atrás, quando surgiu, era uma coisa com RFID. Hoje, de acordo com a definição da ITU, uma infraestrutura global da sociedade da informação, em que todos os assets, todos os serviços estão interconectados. E a gente tem vários exemplos, né? Um dos exemplos é na área da coleta seletiva de lixo, né? Algumas cidades pelo mundo, São Francisco, Los Angeles, agora a gente está tentando emplacar isso em São Paulo. As aplicações vão ser tão vulgares e tão cotidianas que a gente pode pensar, por exemplo, a internet das coisas para a coleta seletiva de lixo, que faz as conexões aí com a economia circular, tudo isso, né? Agora, o importante é falar o que está acontecendo no Brasil. Eu vou encerrar minha palestra, né? A grande vantagem é que nós estamos zerados na largada. Pode parecer incrível, mas tem muito papo por aí, e o Brasil está começando em pé de igualdade com outros países do mundo, tá? Essa é a grande verdade. Não há, pelo que nós temos observado, distância. Tanto que eu passei 2 semanas no Silicon Valley, vim aqui para a FutureCon. Sinceramente, eu encontrei debates muito mais assertivos e objetivos no campo da internet das coisas do que eu vi no Silicon Valley em congressos muito importantes da área. Ou seja, para o Brasil, a internet das coisas é uma grande oportunidade. E apesar de toda essa confusão política que está tendo, discretamente foi formulado por um corpo técnico do governo federal o Plano Nacional de Internet das Coisas. Acabou de ser lançado. Esse plano, por exemplo, os técnicos do BNDES que fizeram uma análise econômica, eles acreditam que o impacto econômico no Brasil,
coadunado com vários estudos mostrando que as BRICS vão ser os países, ou o bloco econômico que mais vai tomar vantagem da internet das coisas. Na economia brasileira, para 2025, o impacto econômico é da ordem de 250 bilhões de dólares, né? Eu sugiro todos vocês irem no BNDES e baixarem esse estudo, né? Normalmente a gente mete pau no governo, mas nós temos um estudo muito bem circunstanciado lá. Fala, por exemplo, de coisas como a questão do Schumpeter, lá da desconstrução criativa, né? Vai ter desemprego? É óbvio que vai ter. Quando a gente fala de veículo autônomo, a gente vai ver, hoje os sindicatos aqui em São Paulo de transportes estão preocupados com o desemprego de cobrador. Nós não vamos ter motorista. Não vai ter motorista para Uber. Não vai ter motorista para colheitadeira de cana. Ou seja, haverá desemprego massivo em algumas áreas? É claro que vai ser. Vamos ter uma economia mais competitiva? Vamos. Mas nós vamos ter que nos rearranjar e nos reestruturar como sociedade em alguns setores. Meu tempo esgotou. Vou fazer um voo muito rápido. O plano é baseado em ações horizontais e verticais. O estudo vertical pega 4 áreas: agro, saúde, indústria e cidades. A nossa oportunidade foi começar a desenvolver tecnologias no Brasil. Nós estamos desenvolvendo o conceito de single board computers. São plaquinhas do tamanho de um cartão de crédito. O nosso mapeamento de demanda para essa cidade em 2 anos são 30 milhões de plataformas. Nós estamos estruturando com a indústria eletroeletrônica que sobrou no país, estratégias de supply chain, estratégias de incidência tributária. O governo, de vez em quando, vem com umas excrescências do tipo: eu vou cobrar R$3 por dispositivo de IoT para ter... Vocês estão absolutamente perdidos, vocês acho que não entenderam o que é a internet das coisas, mas a gente está tendo muito diálogo nesse campo, tá? Engenheiros, alunos da Escola Politécnica projetaram uma dessas plataformas. Ela é chamada de Caninos Loucos, depois eu explico por quê. Nós temos uma meta de distribuir quase 2 milhões de placas, porque nós precisamos requalificar 1% da população brasileira com skills na área de programação, para a gente ter um mínimo de competitividade nesse campo. E, finalmente, a gente já está vendo a próxima mudança de paradigma. A gente fala que, no futuro, a internet das coisas não vai estar na nuvem. Ela vai estar no que nós chamamos na borda. Se vocês pegarem a capacidade computacional de todos os celulares aqui e somar, vocês vão ficar admirados e assustados com o volume computacional que nós temos só nessa sala. A gente acha que, no futuro, vai haver uma migração do centro para a borda nesses paradigmas computacionais. É isso daí. Muito obrigado. Por favor, eu gostaria de agradecer enormemente ao professor Marcelo na sua apresentação. É extremamente interessante que eu acho que essa manhã que nós tivemos aqui hoje na nossa ABQ, ela nos deu várias dimensões sobre o processo, a evolução do mundo da tecnologia, né, principalmente o impacto que tem em todas as atividades. E nessas 2 últimas apresentações, né, vamos dizer, nos deu indicações importantes em relação ao futuro. Eu, pessoalmente, tenho tido uma preocupação enorme, porque da minha vivência, do que está acontecendo, né, tipicamente, novamente, exatamente numa reunião que nem hoje nós temos aqui, nós temos apresentações, visões, né, realmente é um privilégio a ABQ conseguir reunir um debate inteligente como nós tivemos aqui. E na realidade, vou dizer, do Brasil, em termos das diferenças dos níveis de capacidade intelectual técnica em relação aos excluídos, é um processo que nós ainda não temos resolvido. Acredito eu que a tecnologia poderá ter um papel importantíssimo nesse processo de aceleração, mas, de qualquer forma, eu acho que foi posto aqui justamente o problema conceitual da prioridade do processo de educação
para que realmente possa haver desenvolvimento econômico. Eu, pessoalmente, estou absolutamente convicto de que o nosso limite de crescimento econômico, que é orientado praticamente na busca de indicadores financeiros, que tecnicamente, supervisão financeira são corretos, mas o nosso limite está na capacidade de capacitação da educação. E essa estagnação que nós temos, de um lado, então, uma inteligência tecnológica, vamos dizer, uma entidade que nem a nossa ABQ, que consegue reunir o que há de melhor no Brasil em termos de visão, discussão para o futuro, né? E, de outro lado, está como construir isso e como isso converter em desenvolvimento. Eu, pessoalmente, tenho conversado um pouco do governo e, quando eu menciono o que está acontecendo em outros países do mundo, nos programas de desenvolvimento das políticas digitais, nós vemos que na esfera privada ou na academia há processos de evolução, mas na esfera do próprio governo, vamos dizer, ainda nós estamos com uma política completamente atrasada, né, e sem perspectivas, no meu entender, de rápidas evoluções. Podemos até tecnologicamente ter na academia, mas como um todo, né, a pergunta é como vamos nos ajustar. E aí eu colocaria uma pergunta que seria o seguinte: para o Brasil, qual seria a melhor alternativa frente a essa nova revolução? Qual é o papel da universidade no contexto da indústria 4.0? E eu perguntaria que talvez isso se refere diretamente a nós, dentro de uma visão de responsabilidade da nossa ABQ, né? O que nós podemos fazer? Né? Vamos dizer, nós todos, provavelmente, na soma de informações que recebemos, estamos impactados. Né? O que nós devemos ou podemos fazer na ABQ, né, para ajudar que o país, né, possa entender o que está acontecendo? Nós vemos o que está acontecendo no mundo, né? Vemos a revolução. Eu acho que o setor privado do Brasil, de certo modo, está acompanhando essa corrida, até porque, pela cultura do benchmark, isso, de certo modo, acontece. Eu tenho uma frase da presidenta da SAP, que numa inauguração aí, conversando com ela, ela me disse o seguinte: Jorge, que não se converter em tecnológico, ou a empresa que não virar tecnológica, ela vai morrer. Então, o temor à morte faz no setor empresarial, né? O temor à morte faz com que, antes de morrer, a gente busque soluções. Mas nós temos 40% do PIB praticamente sob gestão pública. Enquanto outros países que estão já hoje ajustando os seus processos, essa modernização, seja pela eficiência que traz, né? Nem quero falar na educação, vamos dizer, o que a tecnologia nos possibilitaria, né? E nós não avançamos, nós temos que romper essas estagnações. Então, eu pergunto o seguinte, né? O que realmente o Brasil precisa fazer como melhor alternativa e o que uma ABQ nós, né, podemos fazer para realmente... A nossa responsabilidade individual e coletiva, eu acho que nos exige pensar o que nós podemos ajudar para romper esse ciclo de estagnação, né? Porque sem evolução social e educação, né, nós não vamos vencer essa barreira do desenvolvimento. Então, professor Francisco, eu lhe pergunto primeiro, depois nós temos que ser rápidos, né, porque estamos atrasados. Eu já me estendi demais, por favor. O que eu percebo é o seguinte: nós precisamos quebrar o paradigma de universidade de um lado e empresa do outro. O laboratório da universidade tem que ser o mercado, tem que ser a indústria. Enquanto não houver essa fusão, não adianta, a gente tem que mudar os paradigmas. Então, eu acredito isso. E outra coisa, como o senhor observou, a empresa que não cair não se modernizar, não cair no ramo tecnológico, ela vai morrer. Mas você já pensou que, se você modernizar, você pode abrir novos segmentos de mercado, pode mudar o seu negócio e ampliar o seu negócio? Por exemplo, um exemplo rápido, né? A Caterpillar ou qualquer fábrica de carro, em vez de ficar fabricando carro
né? E a Caterpillar, em vez de ficar fabricando tratores, por que ele não fabrica tratores e não dá todo o suporte para aquela máquina? Por que ele não rastreia aquela máquina, não dá manutenção, não dá toda uma área de serviço? Então, a indústria tem que ver não só que ela precisa se modernizar, mas essa modernização vai trazer novas oportunidades de negócio e novos segmentos. Que na indústria 4.0, o que está acontecendo? Toda uma cadeia industrial está sofrendo uma alteração, não só a indústria em si. Né? Então, nós precisamos ver que a indústria 4.0 não diz respeito à indústria, ela está falando sobre uma cadeia. E nessa oportunidade de nós vermos a cadeia, ela vai se transformar e vai achar novas oportunidades e novos nichos para ela. Essa é a resposta da indústria. E da educação, a academia tem que se aproximar cada vez do mercado e o mercado tem que ser o laboratório da academia, seja a ABQ ou seja uma universidade. E, professor Francisco, eu gostaria de ter seu depoimento também a respeito da pergunta, por favor. Bem, com essa questão desse movimento observado, as universidades no mundo elas estão sendo chacoalhadas, né? Alguns departamentos eles estão literalmente sumindo do mapa em função da ansiedade e da fome que muitas corporações têm de aprisionar e capturar a inteligência, né? Então, a gente percebe um processo de fuga de cérebros em universidades importantes do mundo, porque nunca tanto, na história da humanidade, a indústria precisou de inteligência. Lá fora. Né? Aqui no Brasil, a gente sabe que, nos BRICS, talvez só superado pela África do Sul, a nossa proporção de cientistas na indústria é muito baixa. Né? Isso tem que mudar. Agora, nós temos que ver o papel da universidade. Né? Quando eu fui fazer doutorado na Inglaterra, me chocou quando eu falei com os moçambicanos, que tinham conseguido a independência um pouco tempo depois. Eles falaram que quando os portugueses saíram de Moçambique, para 15 milhões de cidadãos, havia apenas um engenheiro formado. Talvez, na história do Brasil, a gente teve a sorte de Napoleão ter perdido o Trafalgar. Né? Então, com isso, a família imperial veio para o Brasil e a gente conseguiu estruturar o nosso sistema educacional mais ou menos, a despeito de não ter nenhuma universidade. Né? Essa universidade vem justamente com a Revolução de 32, não só a USP, mas várias estruturas, a Escola de Belas Artes, a Faculdade de Saúde Pública, a própria Faculdade de Medicina foi por esse período. Né? E aí a gente tem que entender o que a elite econômica e intelectual queria com essas estruturas na década de 30. Por que nós queríamos uma universidade? Nós tivemos um relativo ganho econômico e a gente queria pedigree. Aquela artista super famosa, que eu esqueci, pintou Iapuru, me deu Tarsila, ela falava o seguinte: eu prefiro ir para Ubatuba do que ir para Paris. Né? Ou seja, havia essa questão antropofágica com várias implicações. O fato é que a gente perdeu o foco. O que vocês, industriais, querem desse país para os próximos 10 anos? Ninguém sabe. A gente perdeu a nossa capacidade de projetar a inteligência no Brasil nos próximos 10 anos. E também, vocês veem a crise da legitimidade da universidade brasileira. Por que a USP é tão criticada? Vira moda agora falar mal da USP. Porque a gente precisa redefinir nosso papel. Eu estava em Berkeley há 3 semanas atrás. Berkeley, só é Berkeley, tem até um estacionamento lá para 18 prêmios Nobel, porque o Estado da Califórnia obrigou que Berkeley colocasse o sistema educacional em todos os níveis da Califórnia de pé. Berkeley formou quase 500 mil mestres nas escolas públicas da Califórnia, como universidade pública. Vamos chegar com essa proposta para as universidades paulistas, vocês vão ver a confusão que vai dar. Ou seja, o sistema educacional brasileiro está quebrado sob esse ponto de vista. Ele não é uma pirâmide, ele é uma massa disforme. Ele expandiu. A gente sabe na engenharia que tem horas que você cresce, mas sem a devida estruturação. Então, existe uma necessidade, principalmente no setor educacional, de a gente reestruturar isso.
Vocês vejam, a gente extinguiu o Ministério de Ciência e Tecnologia e ninguém está nem aí. O Ministério da Cultura foi reestabelecido 2 meses depois. A comunidade acadêmica ela não está conseguindo estruturar porque falta essa estruturação macro, inclusive uma visão de país. Obrigado. Por favor. Ladies first. Não vou brigar, não. Não falar que eu me pega leve. Eu estou na péssima fama. Não sei se está ligado esse microfone aqui. É uma curiosidade e uma pergunta. Agora deu. É uma curiosidade e uma pergunta. Existe um uso, como se fosse a mesma coisa, da quarta revolução industrial 4.0 e a nova era digital. Eu sou dos que estão mais em falar de uma nova revolução digital. Por que é essa minha opção? Porque nos ajuda a repensar. Quando eu estou chamando de revolução industrial 4.0, eu estou com uma certa continuidade no pensamento. Ela só mudou, tá certo? Só deu mais um passo, deu mais um salto. Quando eu estou pensando numa nova era, que é uma revolução digital, eu estou pensando num admirável mundo novo. Por que isso ajuda? Isso ajuda até mesmo para repensar na educação. Estou juntando as duas coisas. Porque nós, economistas, já estamos absolutamente convencidos, pelo menos uma boa parte dela, nem todos, né, de que não existe mais a economia pura. A economia hoje tem o seu lado comportamental, extremamente forte, inclusive com o Prêmio Nobel de Economia, quem está tratando de comportamento do consumidor, então juntou psicologia e juntou neurociência. Então, nós já começamos a fazer isso. E na área de engenharia, carinhosamente, tá? Eu não sei até que ponto, por isso uma pergunta, nessas duas exemplos que nós temos aqui, que é o USP e Campinas, vocês têm neurocientista repensando nisso, vocês têm psicólogo repensando nisso, e entendendo de alguma forma que é hoje inviável nós pensarmos na indústria tal qual ela existe. Terceira e última observação, isso vale para nossos industriais. Né? Nós valorizamos demais a coisa técnica, engenheira, física, máquina, equipamento, tecnologia, plá, plá. E o que nós estamos falando é o seguinte, esse admirável mundo novo não é produto. Então, usar um termo que está sendo muito comum e, curiosamente, não foi usado no nosso debate desde o primeiro momento até agora, nós estamos saindo da economia do mundo sólido para o mundo líquido. É um mundo onde tudo permeia, tudo se mistura, tudo trabalha junto. Né? Não tem mais aquela divisão estanque de coisas, mas é de pensamentos, de ideias, de serviços, etc. Então, como é que fica isso na nossa discussão? Gostaria de ouvir os dois ou um dos dois, na questão do tema hoje desse painel, que é a quarta revolução industrial. Por favor, Francisco. O mundo digital, né, ela veio reforçar a quarta revolução industrial. Essa é a nova tecnologia. Lembra lá no meu primeiro slide que eu falei, olha, toda a revolução industrial teve uma tecnologia que influenciou pesadamente. Influenciou nos sistemas de produção, na sociedade e na economia. Então, a digitalização é uma das poderosas ferramentas da quarta revolução industrial. E, como bem dito, né, hoje o mundo não é mais yin e yang, né? Hoje o mundo é fuse, né? Então, ele não tem mais o certo, né? Então, está tudo misturado. São os novos paradigmas que nós vamos ter que trabalhar. Né? Eu não tenho resposta para tudo, também estou sofrendo, né, os impactos e me adaptando e buscando um caminho, né, com os estudos que eu faço. Né? Muito obrigado, por favor. A pergunta da colega foi extremamente provocativa. Nesse afã de você buscar uma perspectiva de país, os norte-americanos estão com o mesmo problema. E eles, então, na Academia Norte-Americana de Engenharias, eles estabeleceram os 14 desafios da engenharia norte-americana. Alguns são muito óbvios, né? Terror nuclear, ciclo de carbono, ciclo de nitrogênio, cyberfísica.
mas eu vou te dar uma dica de como nós estamos abordando isso. Um dos 14 desafios da engenharia moderna, segundo a Academia Norte-Americana de Engenharia, é a engenharia reversa do cérebro. Né? A verdade, Doroteia, o mar é um só, tá certo? O mar é um só. As coisas se conectam de uma forma absoluta, né, vamos dizer. E talvez nós estejamos vivendo um momento extremamente interessante, né, de que está havendo uma possibilidade de integração dos conhecimentos científicos de uma forma totalmente integrada, tá certo? Lógico que dentro de uma visão histórica, conservadora ou não analisada, todos nós nos atrapalhamos em cima dessa evolução. Mas eu gostaria de colocar aqui um ponto principal, que é na minha visão de acompanhamento das coisas. Nós vivemos hoje talvez a maior, e isso foi colocado aqui nessas exposições, eu acho que a maior crise que hoje nós estamos vivendo é que nós perdemos as visões de propósito. Tá certo? Então, nós não estamos conseguindo definir realmente os propósitos do país, tá certo? Nós, consequentemente, não conseguimos definir com clareza as relações sociais, seja do mundo acadêmico com o mundo empresarial. Eu estou tocando esse ponto, mas isso de uma forma... isso é um primarismo inaceitável. Eu não consigo entender como nós não conseguimos resolver que cada um vai para seu canto, se acham autossuficientes, tá certo? E eu, pessoalmente, dentro desse impacto, eu aprendi a importância de educação de uma forma absolutamente pragmática, né? É interessante porque quando nós fizemos na década de 80 o benchmark com o mundo e procurando atingir os patamares dos japoneses em siderurgia, nós laminávamos 300 billets para perder um. Os japoneses faziam 2.000 para perder um. Né? E eu, na reunião fim de ano, com debate, né, com os engenheiros, dizia, olha, isso aí nós temos que atingir. Aí um dos engenheiros disse, olha, o nosso operariado tem um 3º ano primário e olha lá. Certo? Começo de 80. E os japoneses têm 12 anos de educação, fora disso é a formação técnica. Eu disse, bom, nós só temos uma solução, né? Nós temos que educar nosso pessoal para atingir os patamares de produtividade. Hoje a gente lamina 5.000 billets para perder um, tá certo? É só para ver. Então. Mas esse pensamento tudo, no meu entender, é uma visão ainda eminentemente tecnológica. Mas eu, olhando hoje o meu quadro de Brasil, tá certo? Vamos dizer, todo o processo tem que ter um princípio de sustentabilidade econômica, social e ambiental. Peter Senge colocou ainda as duas palavras complementares, que eu tenho que ter sustentabilidade cultural e política. Né? Isso é muito interessante dentro dos temas globais. Quer dizer, nada não pode ter sustentabilidade. Agora, eu conectando isso com a realidade brasileira, eu digo o seguinte, nós buscamos os balanceamentos econômicos, tá? Indicadores financeiros, etc. Mas eu estou absolutamente convicto hoje, né, que nós só vamos atingir um patamar superior no desenvolvimento econômico se nós conseguirmos enxergar a visão social com a econômica. Tá certo? E também, vamos dizer, ambiental nem se discute. Tá certo? Essa visão de não relacionamento do social com o econômico, né, está fazendo, vamos dizer, que nós possamos aceitar, como foi posto aí, esses números estagnados na educação. Se nós não rompermos isso, né, nós não vamos sair, nós não vamos conseguir superar, nós vamos ter uma elite, uma situação, vamos dizer, de elite no país, seja acadêmica, empresarial e as outras atividades, mas o país, no seu crescimento todo, se não atingir uma revolução, e aí passa por esse tema que hoje foi debatido aqui, e isso tudo passa hoje,
né, com as novas tecnologias e a digitalização. Então, nós, de certo modo, temos hoje à disposição, se nós tivermos a competência do entendimento, de acompanhar essa revolução mundial e, eventualmente, atingir os patamares. Mas, se não houver uma macroconceituação, né, de que realmente nós temos que olhar o processo de uma forma integrada, eu acho que nós não vamos conseguir vencer. Por isso que, vamos dizer, a pergunta tão importante que coloco, tá certo? Que papel nós, na ABQ, podemos fazer nesse processo? Porque qual é a diferença da ABQ que nos distingue, talvez de uma forma única, desse tipo de associados que nós temos? Que é, pela visão da qualidade, talvez é uma das poucas instituições que tem uma formação acadêmica e tecnológica e que vê o mundo pragmático do que como se constrói qualidade, tá certo? Essa conexão conceitual, técnica, teórica, científica para o mundo prático, tá certo? Essa visão nós temos nesta casa, tá certo? E eu digo, se nós não conectarmos isso, nós não venceremos. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Nós realmente fomos para um horário bastante adiantado, mas eu lhes digo o seguinte: eu sou profundamente grato, né, de ter podido participar o que eu aprendi e escutei hoje, né? Porque me faz aprender a pensar mais do que a gente pode fazer. E o desafio fica aí, né, gente? Eu acho que nós, como o ABQ, né, que tem... Isso aqui é um pacote de conhecimento técnico e conhecimento científico, acadêmico, né? E com a visão... Aqui está cheio de gente que transforma o conhecimento em pragmatismo de realização, né? O que nós podemos ajudar o Brasil para vencer essa batalha? Isso é um desafio enorme, mas não tem muita instituição que, eventualmente, consegue conjugar isso, como nós aqui na ABQ. Muito obrigado.